Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Cristina Camargo, sou professora universitária da Universidade Estadual de Feira de Santana e atuo hoje, né, somente na universidade. Nós estamos no término de um curso que é a gente pode dizer, uma grande articulação entre o Ministério da Saúde e o Instituto, né, o Sírio-Libanês, e as secretarias estaduais de saúde municipais, através do CONAS e o CONASEMS. Então, esse curso, né, via PROAD-SUS, eu digo, um financiamento do Ministério da Saúde, ele se finaliza. E uma das atribuições, né, das finalidades, é que realmente a gente possa levar, né, a política informada por evidência para os gestores estaduais e municipais. Ela tem muita importância. Então, a finalidade, eu digo assim, o término desse curso de especialização, eu fui convidada por um grupo de colegas, né, para que eu pudesse discutir um pouco com os senhores sobre políticas informadas por evidência. Então, nós vamos falar rapidamente sobre essas questões. Hoje, né, o nosso grande objetivo aqui é de uma sensibilização, realmente, dos gestores, para que utilizem da melhor evidência científica para subsidiar realmente a sua tomada de decisão. É claro que sempre levando em consideração cada contexto local, regional, né, municipal, estadual, contexto de Brasil, né, e até mesmo de mundo, né, esse mundo globalizado que nós vivemos hoje. Então, vamos dar início à nossa conversa, né, que fala sobre políticas informadas por evidência. Bom, eu tentei esquematizar, eu fiz uma pequena agenda para agora, essa nossa tarde, e nós vamos falar então da importância da política informada por evidência, por que nós devemos realmente, né, lançar mão, então, dessa política informada por evidência. Nós vamos falar de como nós podemos realizar sínteses de evidências para subsidiar políticas de saúde. Nós vamos estar conversando um pouco da importância, né, também da tomada de decisão por parte do gestor. Nós vamos falar de algo muito importante que se chama, né, a tradução do conhecimento, que nada mais é que unir o grande conhecimento que todos nós temos, esse arsenal, essa bagagem, né, que cada gestor, cada trabalhador, trabalhadora da saúde tem, né? Então, o saber com o saber fazer, né, com realmente a questão prática. Nós vamos falar de diálogos de política, que é algo muito importante, né, essa questão dialógica que articula, eu digo, e que realmente aproxima essas duas questões. E vamos discutir um pouco sobre revisão integrativa, revisão de escopo e revisão sistemática. Sempre lembrando que a partir, né, de uma boa pergunta de pesquisa. Eu queria chamar a atenção de vocês que esse é o nosso primeiro vídeo, né, eu acho que serão 2 vídeos que nós vamos estar fazendo, e na continuidade, a minha colega Marta Martinez, da Fiocruz, ela vai conversar com os senhores sobre a importância de como saber fazer a busca dessas evidências, né? Então, hoje nós vamos fazer uma parte mais introdutória. Então, é a nossa agenda da tarde, né, agora para esse momento. Então, inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção, né, dos senhores da importância, então, das políticas informadas por evidência. A gente observa, né, que nesse contexto da área da saúde existe realmente um número crescente, né, de interesse na elaboração de políticas, utilizando realmente a melhor evidência disponível. Então, por que isso, né? Nós precisamos melhorar realmente o desempenho do nosso sistema único de saúde. Nós precisamos, né, evitar as iniquidades, né, provenientes, então, de políticas públicas mal formuladas, né? Um dos princípios que a gente fala do nosso próprio sistema único de saúde, que eu digo assim, a equidade, né, que tanto a gente realmente corre, eu digo assim, atrás para dar conta, né, desse princípio. Então, eu acho que isso é importante. E também lembrar que nós precisamos, né, envolver, além dos pesquisadores, então a academia, os formuladores dessas políticas, né, e os stakeholders. Então, nós precisamos
do pesquisador, nós precisamos, sim, do formulador dessa política, que é o gestor, e nós precisamos daqueles que são interessados realmente os principais interessados nessa política. Então, a fim de promover maior compreensão da política, né, da saúde, e dessa forma a gente consegue elaborar uma política mais robusta, né, e implementar políticas realmente mais sustentáveis. E esse é um dos grandes eixos, né, da política informada por evidência. Uma outra questão que é importante, que a gente sempre se pergunta, é que o que é essa síntese, então, de evidências? Já que eu vou trabalhar com políticas informadas por evidência, eu necessito realmente, né, lançar mão de síntese de evidências. Então, essa síntese de evidências para as políticas, ela reúne evidências de pesquisas a nível global, e é claro que evidências a nível local, para apoiar os diálogos sobre as políticas e os programas de saúde. Então, lembrando, né, que nós temos já disponível, através do EVIPNet, né, dos núcleos de evidência em saúde, dos NEVs, né, material produzido sobre como realizar uma síntese de evidências para políticas de saúde. Lembrando também que toda síntese de evidência, nós já vamos falar um pouquinho, né, do que é essa evidência, esse fato, essa questão que tem que ser reprodutível, né, que tem que ser sustentável, analisável, que isso é importante, mas também lembrar de que nós temos uma hierarquia de evidências, né, e que as revisões sistemáticas elas estão no topo dessa hierarquia. Então, geralmente, né, esses estudos eles podem vir acompanhados de métodos estatísticos, através de uma meta-análise ou não, mas constituem-se realmente os melhores estudos, né, para a formulação dessa síntese de evidências. Então, dentro desse projeto, né, grande, que é do Sírio-Libanês, na qualificação realmente, né, de gestores para políticas informadas de evidência, essa síntese, ela serviu, ela alavancou realmente uma série, inúmeros planos de intervenção que foram desenvolvidos ao longo desse curso e que nós vamos discutir aqui um pouquinho essa experiência junto com vocês. Bom, nós precisamos também trazer alguns conceitos chaves que eles são importantes, né? E o primeiro seria o que é essa evidência científica. Então, nós precisamos sempre lembrar, né, de que eu preciso trazer o conhecimento e o fazer, então a prática, né, unir, entrelaçar, que isso seja algo encadeado. Então, a evidência, ela vai propiciar isso, porque ela nos traz informações que apresentam algum nível, né, de prova, de fato, com base em métodos muito bem estabelecidos e aprovados pela ciência. Então, através dessa evidência científica, eu tenho como tomar uma decisão, né, para uma implementação de uma política de saúde da melhor forma possível. Nós também precisamos, então, diminuir esse gap que eu estou falando entre o conhecimento e entre a prática. Esse knowledge gap que a gente fala, né, esse abismo entre o conhecimento que está sendo gerado na pesquisa e a sua aplicação na prática. Então, na política que está sendo desenhada, implementada, né, ou implantada. Isso é importante. E as políticas informadas por evidências, né, que foram construídas, então, a partir dessa melhor evidência, dessa síntese que foi elaborada. Nós precisamos entender também que os nossos tomadores, né, de decisão, que nós vamos chamar aqui de policy makers, são indivíduos, né, então, responsáveis por tomar as decisões que afetam a produção de políticas de saúde pública, né, ou sua implementação. Os tomadores de decisão, eles são fundamentais, né, no entendimento, na utilização, na implementação de políticas baseadas na melhor evidência científica. E para isso nós vamos discutir aqui também um pouco um outro conceito-chave muito importante, que é a tradução do conhecimento, né? Então, por que isso? Nós vamos utilizar de algumas ferramentas que são muito importantes para a síntese, a deliberação, a aplicação do conhecimento, né, para a tomada de decisão, a fim de acelerar os benefícios de inovação e fortalecimento do sistema de saúde, visando a melhora da qualidade de vida da população, né? Que esse é o resultado em saúde desejável
para qualquer gestor em saúde, né? Ter resultados positivos, benéficos. Bom, então, partindo desses conceitos chaves, nós trazemos agora a síntese de evidência para a política. Então, o que seria essa síntese? Essa síntese, ela consiste em um resumo de um problema específico, e esse problema, quem vai, né, realmente enunciar, quem vai trazer o problema é o gestor. Então, a cada dia que passa, a gente espera que, frente a um problema concreto, né, que os gestores realmente eles sejam capazes de formular as melhores perguntas, para que possam realmente, através, então, da identificação desse problema, né, buscar a melhor evidência científica e, consequentemente, pautar, então, a sua implementação da sua política pública, seja ela na área que for, né, pode ser da criança, da mulher, do idoso, o que for, né, pode ser uma gestão de leitos, pode ser uma rede de atenção, pode ser tomadores, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, mas é importante saber que é muito vasto, né, esse leque, eu digo, dessa síntese que eu posso fazer, então, a partir do resumo de um problema específico, com opções, então, políticas e recomendações informadas por evidências científicas sobre como enfrentá-lo. Esse produto inclui uma reflexão sobre os possíveis efeitos, então, da implementação, das opções sobre a equidade, bem como as barreiras e soluções ao implementar as opções. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que cada local ele tem, né, aspectos culturais importantes, que essa política ela vai ter que atingir diferentes públicos e que esses diferentes públicos necessitam, sim, de uma linguagem que seja palatável, entendível, né, inteligível. Então, a política, essa síntese de evidência, ela tem realmente essa preocupação em romper com essas barreiras, né, e facilitar realmente o acesso à informação, então, mediante uma linguagem acessível, né, inteligível para todos os públicos alvos, né, necessários na participação na implementação dessa política. Bom, na sequência, né, algo que também é importante da gente ter em mente qual seria a aplicação realmente, então, dessa síntese de evidência para a política de saúde. E nós vamos poder observar aqui que ela é muito útil para a gestão do Sistema Único de Saúde, né, para aqueles que precisam de apoio na identificação e na síntese realmente de evidências científicas, para que o gestor ele possa extrair as melhores opções de enfrentamento de um problema específico, dentro de um contexto de uma política de saúde. Nós vamos começar a desenhar um pouquinho aqui, né, o que foi a pandemia do coronavírus, desde o primeiro caso lá na China, né, desde que esse regulamento sanitário realmente tome, então, para si como uma pandemia, né, e que, a partir daí, os países tiveram que desenhar realmente planos de contingência para o enfrentamento de algo totalmente desconhecido. Então, vejam a importância da síntese de evidência na construção realmente de uma política de enfrentamento, né, de uma pandemia global, né, e que tem, eu digo, ela é muito desigual, desproporcional, e quando chega, né, e atinge, né, o Brasil, a gente pode dizer, nós tivemos, ela chega um pouquinho, nós já tínhamos, né, pelo menos já conhecíamos como a China tinha enfrentado essa pandemia, a Itália, a Espanha, né, alguns países, então nós já tínhamos um histórico disso que facilitava um pouco, né, por quê? Porque já havia a produção de evidências científicas capazes de subsidiar realmente os nossos planos de contingência. Então, vamos utilizar dessas evidências, nós vamos trabalhar e vamos observar que trabalhamos muito no nosso dia a dia para novas políticas de saúde ou políticas em andamento, além de guiar essa implementação de opções
políticas, né, e providenciar uma análise que a gente fala de equidade para todas essas opções. Bom, em quanto tempo é realizado? Uma das grandes questões, né, para a gestão é o tempo entre a pesquisa e eu colocar isso realmente em prática. A gestão, ela é muito dinâmica, ela exige prazos, né, execuíveis, prazos que sejam mais curtos. Então, a gente pode dizer que essa síntese de evidência, ela pode ser elaborada na modalidade externa, ou seja, por meio de contratação direta, né, ou de chamadas públicas, e o tempo da elaboração depende muito do prazo desses trâmites. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? É de que hoje nós também temos já, né, um construto, uma série de profissionais, né, que se qualificaram para, eu digo, estar colaborando junto com a gestão nos seus locais de trabalho, nos seus municípios, né, para que possam produzir sínteses realmente de evidências. E hoje existe, dentro da própria Secretaria de Saúde, um desejo realmente de estar qualificando gestores pela Escola de Saúde Pública, né? A doutora Marília Fontoura, em conversa conosco, colocou isso. Então, nós vamos estar abordando a política informada por evidência para gestores da região metropolitana de Salvador, né? Num formato do ProSUS. Isso é um grande avanço, que a gente pode dizer, dentro de uma Secretaria de Saúde. E a implementação do que a gente quer de um núcleo de evidência em saúde, né? Eu acho que essas são questões muito importantes. Então, esse prazo, ele depende dessa tramitação, de você ter pessoas qualificadas ou não, né? Eu acho que aqui já fica. Como exemplo, a gente poderia deixar aqui evidências que nós já temos consolidadas, como evidências sobre a gestão de filas para cirurgia eletiva, né, em sistemas públicos de saúde, né, melhoria da eficiência e da economicidade nas compras públicas de medicamento. Nós temos uma série de evidências já produzidas, seja para a mortalidade infantil, a redução da mortalidade materna, utilização, né, de cuidados para anemia falciforme. Existe muito material realmente hoje já produzido. Bom, na sequência, se eu tenho uma síntese de evidência, então, se eu já tenho, né, algo que pode subsidiar esse meu processo de tomada de decisão, que é muito importante, eu preciso vencer, né, alguns obstáculos. E um dos principais desafios para integrar a evidência ao processo de tomada de decisão é que nem sempre, né, a evidência ela é valorizada realmente como um subsídio, né? E é isso que nós queremos, eu digo, através, né, dessa videoaula, é buscar, né? A evidência nem sempre ela é relevante para a gestão, né? Então, a gente pode dizer que falta um pouco dessa compreensão, né, do quão completo essa síntese de evidência, porque ela parte, né, de revisões sistemáticas, então, dos melhores estudos realizados, aonde a gente vai avaliar tanto qualidade de evidência como o rigor metodológico daquele estudo, para que esse gestor se aproprie da melhor forma possível, né? Então, uma das coisas que a gente vê também, que nem sempre, né, a evidência ela é fácil de utilização. Por quê? Porque uma das grandes barreiras é a linguagem. Então, uma das grandes preocupações que nós, né, que fazemos parte, então, desse grupo e trabalhamos com políticas informadas por evidência, é que essa linguagem realmente ela seja acessível. Por que isso? Porque o processo de tomada de decisão ele acontece diuturnamente. O gestor ele tem que tomar muitas vezes decisões difíceis, rápidas e em diferentes contextos. A Bahia, com seus 417 municípios, né, eu digo assim, com toda essa rede de serviços, a regionalização, eu digo as suas comissões, né, eu digo assim, as suas pactuações, eu digo cada local, cada região de saúde, com seus municípios que integram essa região, tem características próprias, tem problemas próprios, né, e desafios
muito grandes realmente a serem enfrentados. Então, o que a gente quer é que a tomada de decisão por parte desse gestor seja feita de uma maneira baseada, então, nessa síntese de evidência. Bom, na sequência, eu trago aqui alguns exemplos, porque na pandemia do coronavírus, então, da Covid-19, surgiu muita fake news e surgiu também, infelizmente, né, por parte de grandes lideranças, né, a negação, o negacionismo da ciência. Então, isso é algo muito importante e eu trouxe esses exemplos, né, para ver de que medicamentos como a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, e a ivermectina, que não tinham nenhuma evidência científica, né, foram citados por grandes líderes, chefes de nação, né, para que fossem utilizados, então, como algo que viria, né, milagrosamente, curar aquele indivíduo da Covid-19. Uma doença pouco conhecida, né, mesmo para aqueles países que já haviam enfrentado, mas nós já tínhamos evidências científicas que diziam, né, que para essa doença, esses medicamentos, eles não tinham nem segurança e nem eficácia comprovada. Então, vejam a importância de você poder lançar mão de evidências científicas para subsidiar uma tomada de decisão. Pensem, né, o quanto que o Brasil e outros países investiram, né, em medicamentos sem eficácia comprovada. Né? Medicamentos que adentraram o nosso país sem que a nossa agência reguladora Anvisa, né, realmente ela regularizasse, eu digo assim, essa entrada. Então, eu acho que essas são questões muito importantes, né, que a gente deve levar em consideração quando a gente está trabalhando com políticas informadas por evidência. Né? O que nós queremos são desfechos positivos em saúde, né? E mais que comprovadamente, essas medicações mostraram, né, ao longo, então, eu digo, de toda esse estudo que foi feito com revisões sistemáticas, através de revisões rápidas, né, de que ela poderia ter efeitos nefastos, né, deletérios para a saúde realmente da população. Então, vejam que esse aqui também é um outro exemplo, né, aqui na Nigéria, então também que fez uso, né, dessa medicação, e em outros locais que realmente, então, impedem, dão um basta, né, na utilização desses medicamentos. Então, eu acho que nós temos aí um grande exemplo, porque nós já tínhamos alguns estudos, apesar de não serem estudos robustos, mas nós tínhamos evidências científicas que já apontavam um caminho e diziam, né, nós não temos evidências suficientes, né, que digam para a utilização dessas medicações para a Covid-19. Então, eu acho que esse é um grande momento importante, né, para que a gente faça uma reflexão acerca disso. Por que é importante também a gente lembrar, tem um mantra que nós costumamos muito conversar sobre ele, é que dizer que a saúde, ela não tem preço, mas ela tem um custo, e um custo muito elevado. E nós também podemos observar, né, o quanto estados e municípios tiveram que investir, eu digo agora com a pandemia da Covid-19. Né, um investimento em leitos de UTI, investimentos na atenção primária à saúde, né, infelizmente, a gente pode dizer que o Brasil ele fez um desenho diferente para o enfrentamento, né, dessa pandemia, mas nós tivemos muitos estados onde a PS, atenção primária, então ela foi muito fortemente requerida, né, e deu resultados muito positivos, mostrou a sua potência, a sua força. Então, a importância, né, da gente ver de que a política informada por evidência, ela vai dar, né, um subsídio, uma sustentação
para que a gente possa ter as melhores opções de enfrentamento, né, de problemas, visando uma linha do cuidado, né? Essa linha do cuidado que vai iniciar na grande ordenadora do cuidado, que é a APS, até o maior nível de densidade tecnológica. E é claro que isso vai se fazer através das nossas redes de atenção. Mas para que essas redes de atenção elas tenham capilaridade, né, existe a necessidade que a gente muito forte desse encadeamento dessas ações, reconhecendo o papel fundamental, né, muito singular da atenção primária em saúde. Então, para o enfrentamento, né, principalmente de surtos, de epidemias como essa que a gente está vivendo agora. E eu trago aqui também porque na síntese de evidência eu posso necessitar e lançar mão também de avaliações econômicas, de estudos de custo-efetividade, onde eu quero saber o custo realmente, né, daquele procedimento, daquele equipamento, né, e eu quero saber o quanto efetivo ele é na saúde daquela população. Eu posso também querer saber, né, do custo-benefício, eu quero também saber de avaliações que me digam o quanto esse medicamento, esse procedimento, ele é seguro, né? Ele é eficaz, a eficácia realmente dessa tecnologia em saúde que eu estou trabalhando. E para isso eu lanço mão, então, dessas avaliações, sejam do custo-minimização, né, do custo-benefício, do custo-efetividade, e de avaliações de impacto orçamentário, que são fundamentais também para a gestão. Então, por isso que eu trouxe essa imagem, né, do custo da saúde e de que, lembrando que nós precisamos fortalecer realmente o Sistema Único de Saúde, né? Esse desmonte ao longo desses últimos anos, né, com cortes muito grandes para a saúde, financeiros, né, que impactam diretamente na saúde da população. Então, nós precisamos subsidiar essa política com a melhor evidência científica. E podemos, sim, lançar mão das avaliações econômicas, né, que foram muito utilizadas agora na época da Covid-19, né, e evitaram, sim, com certeza, muitas mortes, né, desfechos, então, desfavoráveis. Bem, na sequência, nós vamos falar, então, da tradução, né, do conhecimento, que é algo importantíssimo, dessa maneira, eu digo, dessa ferramenta importante para que a gente possa, então, ancorar essa política informada por evidência. Então, nós iniciamos essa tradução do conhecimento, né? Então, o conhecimento para a prática, através da síntese dessa evidência, e nós vamos buscar aí as revisões sistemáticas. Nós precisamos, sim, né, disseminar esse conhecimento como um todo, que ele é importantíssimo. Nós precisamos intercambiar esse conhecimento, o intercâmbio desse conhecimento, então, que chegue, né, em todos os locais, e a aplicação ética desse conhecimento. Isso é fundamental. Então, todo gestor, eu tenho certeza disso, tem essa preocupação, né? Mas nós precisamos, sim, para evitar, né, decisões erradas, mal formuladas, eu digo assim, políticas mal formuladas, desculpem, né, que a gente ancore a nossa decisão nos estudos que a gente tem já em mão. Bom, na sequência, então, os principais componentes, né, que vão fazer parte da implementação dessas evidências, que é muito importante, partimos de um problema, né? Então, a gestão, ela te solicita, a partir de um problema, uma síntese. Então, a identificação desse problema, que parece uma tarefa muito simples, é assim, né? E ela precisa de um grande, eu digo assim, uma grande reflexão, de um grande debate. Deve ser muito crítica, né, para que a gente tenha realmente a identificação e a formulação de uma pergunta de pesquisa bem formulada. Então, através da identificação do problema, nós vamos analisar criticamente a literatura
sobre esse problema, bem como identificar conhecimento que justifique a implementação desse problema, né, que a gente fala na prática, dessa política. Vamos adaptar o conhecimento ao contexto local, que essa é uma das grandes preocupações, né? As evidências, elas são globais, mas elas se realizam a nível local, né? E cada local tem a sua cultura, tem os seus problemas, o seu perfil, quais são os determinantes, os condicionantes, nós precisamos conhecer, né, para dar conta, a nível local, então, de enfrentar esse problema. Então, revisar a produção do conhecimento, levando em conta a validade, a utilidade, a adaptação de resultados, né, para determinada situação, grupo, indivíduo, isso é muito importante. A pesquisa, ela, principalmente a epidemiologia, ela, através das suas variáveis, né, lugar, tempo, espaço e outras mais, ela nos dá respostas, subsídios para isso. Selecionar, adaptar, né, implementar as intervenções, então planejar e executar intervenções baseadas em evidências que promovam a implementação do conhecimento. Isso é fundamental. Monitorar o uso do conhecimento, então, avaliar, né, eu digo estar vigilante, né, se esse conhecimento ele foi adequado para determinado grupo ou se ainda há novas barreiras a serem consideradas, isso é fundamental. Avaliar os resultados, então, determinar o impacto, né, do uso desse conhecimento nas nossas práticas em saúde ou no próprio grande sistema, né, público de saúde, e sustentar o uso do conhecimento. Então, eu planejo, eu vou disseminar, eu vou ampliar o uso desse conhecimento, eu vou avaliar e vou ver de que forma eu faço a sua implementação. Então, esses são componentes muito importantes para a implementação dessas evidências. Bom, aqui a gente tem um passo a passo, né, para o uso de políticas informadas por evidência. Isso aqui está num grande texto do Everton Nunes, que ele fala desde da definição do problema, como nós já falamos, né, que isso é importantíssimo, né, quais são as dificuldades, quais são os enfrentamentos que a gestão vai ter, né, quais são as barreiras, as principais barreiras, né, o custo de tudo isso, que isso é importantíssimo para a gestão. A gestão ela precisa saber o quanto custa eu investir nessa política, né? O quanto eu vou ter que tirar, muitas vezes, né, de uma outra política para dar conta da implementação dessa, né? Quantas pessoas vão ser beneficiadas realmente com essa política, né? Então, essa é uma questão importante. E depois, a grande decisão, a tomada de decisão. Então, esse passo a passo, eu deixei o artigo aqui para que depois vocês possam fazer a leitura realmente desse artigo. Eu recomendo, um artigo muito bem escrito, muito simples e muito de fácil compreensão, né, porque ele explica esse passo a passo de como a gente pode realmente utilizar a política informada na saúde pública, que essa é a nossa grande questão de hoje. Bom, além disso, lembrar que existem alguns produtos que nós vamos lançar à mão e que esses produtos eles têm um tempo, né? E que esse tempo de execução, né, desses produtos é um pouco diferente. Então, quando eu começo com um inventário de referências, né, quando eu tenho o problema, vou fazer a busca, né, e já trago alguns artigos, então eu já tenho as referências, já fiz uma busca, né, que geralmente dura em torno aí praticamente de uns 5 dias. Depois eu tenho um sumário, né, desses resumos todos que eu encontrei, então desses artigos que foram selecionados, que aí pode demorar praticamente aí mais uns 10 a 15 dias. Depois eu vou partir para o diálogo de políticas, né, onde eu vou estar apresentando então, as barreiras, as oportunidades, né, as fraquezas. Vamos lembrar um pouquinho daquela nossa matriz, né, SWOT, que é interessante, que praticamente todos nós trabalhamos com, dentro do planejamento, principalmente do planejamento estratégico, né, em saúde. Então, vou sumarizar e vou apresentar dentro desse diálogo, que pode praticamente até uns 15 dias, então, desde a seleção desses artigos, né? Depois eu posso fazer uma síntese
rápida, então, eu digo, de todo esse material que encontrei, né, para as políticas. E daí essa síntese, ela demora já um pouco mais, porque ela tem um protocolo a ser seguido por uns 30 dias. E uma síntese, que a gente fala, uma revisão rápida, que a gente chama hoje, uma revisão rápida, e foi muito utilizado em épocas agora de coronavírus, na pandemia, 40 dias, certo? Exige um protocolo, um rigor metodológico muito importante, a gente vai discutir logo em seguida, né? Mas que precisa ser realmente incorporado na sua execução. Bom, na sequência, nós vamos falar então um pouquinho desse diálogo. Nós falamos das sínteses, então vamos agora para o diálogo, né? Nós já temos um problema, desse problema nós fizemos uma síntese, fizemos busca de artigos, sintetizamos esses artigos, fizemos escolhas de opções, né, para o enfrentamento realmente desse problema, identificamos, né, os custos, né, que eu preciso realmente investir, que eu vou ter, né, que investir para o enfrentamento desse problema. Nós vimos das barreiras, vamos supor, as principais sejam as barreiras de comunicação, sejam as barreiras logísticas, o que for, a depender do problema, mas que eu necessito realmente de enfrentar. Eu também fui buscar, nessa minha síntese de evidências, né, para trazer para esse diálogo, eu fui buscar quais são os benefícios, né, da utilização realmente, então, dessa evidência que eu encontrei agora, então, desse construto, desse conhecimento adquirido, né, para o enfrentamento desse problema, dessa política, da importância. E agora eu vou partir para algo maior, né? Eu vou fazer o diálogo, então, de política e a síntese desse diálogo. Então, o diálogo nada mais é do que uma ferramenta para compartilhar o conhecimento dessa experiência, além de estimular a aproximação de diversos atores sociais envolvidos em uma questão por meio de uma reunião. Então, esse diálogo de política, já falo, é uma reação dialógica, onde eu chamo geralmente expertos, né, pessoas que têm expertise nessa área, nesse problema que eu vou enfrentar, então nessa política que eu quero implementar, para que eles possam realmente ouvir, né, eles recebem esse material anteriormente, fazem uma leitura prévia e eles trazem para esse momento de diálogo as suas sugestões, que podem ser ou não incorporadas, mas geralmente muito bem-vindas, né, porque são pessoas que têm uma experiência vasta, então, nessa política que eu estou querendo implementar, nessa situação problema, e que, através desse diálogo, eu vou poder incrementar, então, o enfrentamento dessa situação problema. Então, após o diálogo de política, produz-se uma síntese desse diálogo, né, a partir da transcrição das falas, incluindo, então, a apreciação dos participantes sobre a síntese de evidência para as políticas e as suas recomendações. Então, nós fizemos todo esse desenho durante, né, esse período do curso, que foi o curso de Políticas Informadas por Evidência. Aplicação para tomada de decisão. Então, são úteis, né, para coletar realmente o diálogo, né, as evidências coloquiais de atores sociais interessados em um tema, seja a partir de uma síntese de evidência para políticas ou uma síntese rápida para políticas. Então, eu posso falar de síntese de evidência ou de uma síntese rápida, que a gente já vai discutir um pouquinho mais à frente. E, geralmente, essa síntese ela é produzida entre 15 até 20 dias úteis. Então, é um tempo, né, que a gente pode dizer hábil para que a gestão ela possa realmente utilizar, né, e subsidiar da melhor forma a implementação dessa política. Bom, toda a gente fala discussão, todo problema de pesquisa, ele parte, né, de uma grande pergunta. Essa pergunta de pesquisa, ela é importantíssima, a gente pode dizer que ela é fundamental. Então, qual é a questão a ser resolvida? Eu preciso, né, descrever as principais características realmente da questão a ser solucionada, considerando a população, o contexto e os resultados esperados, então, seja para essa situação problema ou para uma implementação ou implantação de uma política de saúde. Eu preciso estruturar essa questão. Então, eu preciso descrever para quem é
né, essa política. Então, descrever a população que vai ser estudada, como é que eu pretendo solucionar, então, se é uma intervenção, se é um medicamento, um equipamento, um programa, uma política que precisa ser avaliada, né, caso já haja realmente conhecimento. O que o SUS oferece já como solução, certo? Então, descrever, caso exista, né, a intervenção que o SUS oferece no momento para solucionar essa questão. Isso é importante, porque às vezes nós já temos no SUS, eu digo, sejam procedimentos ou equipamentos que o SUS oferece e, de repente, né, via processo, seja judicialização, outra coisa, são solicitados ou medicamentos ou equipamentos diferentes, né, e às vezes com a mesma segurança e eficácia já comprovada, né? Então, é necessário ter esse conhecimento. E podemos também ter inovações, né? Medicamentos que estão entrando agora no mercado, são medicamentos novos e que vão ser solicitados, então, para serem incorporados. Então, isso faz parte, né, da implementação de uma política. E quais são os resultados esperados? Então, preciso descrever o que se espera alcançar com essa intervenção, né? Então, se eu vou melhorar a sobrevida dessa pessoa, se eu vou prevenir eventos realmente em saúde, né? Se é uma questão de controle de parâmetros, vamos pensar, esse medicamento melhora, né, perfil glicêmico, melhora aqui colesterol, melhora, né, evita desfechos desnecessários. Então, isso é importante. Sempre levando em conta, né, que o indivíduo que vai utilizar, seja esse procedimento, né, vai fazer a utilização desse procedimento, desse medicamento, desse equipamento, seja o que for, ele precisa ser um indivíduo que faça adesão, aderente, isso é muito importante, né? Então, tem que ser algo seguro, né, que eu vou monitorar e que preciso realmente estar acompanhando para ter a certeza, né, de que vale a pena essa implementação, essa incorporação. Bom, lembrando que nós vamos partir sempre, né, de revisões, e aqui eu chamo a atenção, integrativas, revisões narrativas, e essas revisões, a gente pode dizer que são revisões de baixo impacto, né? Depois das revisões integrativas, eu tenho a revisão de escopo, que utiliza muito dos instrumentos da revisão sistemática. A gente vai ver o que difere uma da outra, né? Mas muito utilizado hoje também a revisão de escopo. As revisões rápidas, né, que nós utilizamos bastante nessa pandemia, eu vou dar o exemplo de uma delas, e aqui as revisões sistemáticas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais acerca dessas questões. A revisão integrativa, né, praticamente, ela tem 6 etapas e ela vai sempre, inicia também com uma boa pergunta de pesquisa, como nas outras etapas. Eu tenho que ter a descrição realmente, né, muito bem desse problema, né, isso é importante, como a gente já realmente comentou. Eu vou fazer também uma estratégia de busca, né? Então, eu vou utilizar, ou eu posso fazer um pico, né? Onde o P é a população, o I é a intervenção, né? O C é o comparador e o O é o desfecho. Eu falei assim, ou não, certo? Geralmente, as revisões integrativas, eu tenho uma questão norteadora, né, da pesquisa, certo? E vou buscar, então, em algumas bases de dados. Então, ela é o que a gente diz, a grande diferença da revisão integrativa para uma revisão de escopo e uma revisão rápida e uma revisão sistemática é porque nem sempre ela é reprodutível, certo? Porque ela não é sistematizada. Então, essa é uma das grandes questões. Mas eu vou também fazer a utilização, né, da base de dados nessa minha segunda etapa, eu vou fazer a busca de estudos, eu também vou estabelecer critérios de inclusão e de exclusão, né, que eles são fundamentais. Na terceira etapa, então, eu já fiz uso, eu vou fazer a leitura dos resumos, né, eu vou fazer a
organizar realmente esses títulos e resumos, eu vou ver, vou identificar o que foi aqui de melhor, né? E vou formatá-los através, que a gente pode dizer, de quadros, né? Apresentando o que os autores, então, a partir da situação problema que eu fui buscar, né, que eu evidenciei, o que esses autores eles falam em relação a esse problema. Vou sistematizar, vou fazer uma análise nessa minha etapa também, vou interpretar esses resultados, né, mediante os achados, né, dos estudos, então, através, né, dos autores que eu consegui enquadrá-los tanto nos critérios de inclusão e também os critérios de exclusão, né, foram excluídos. Então, eu acho que aí é uma coisa também importante para a revisão integrativa e posso apresentar os resultados com quadros, né, e um texto com uma discussão muito bem assinalada, eu digo assim, robusta, tomando por base os achados. Bom, a revisão de escopo, que a gente falou, que vinha em seguida, ela consiste, então, num estudo que mapeia de forma muito mais abrangente evidências disponíveis, né, em determinada área de interesse, certo? Então, isso é importante. Ela é muito semelhante à revisão sistemática, né? A revisão de escopo, ela segue etapas metodológicas estabelecidas. E hoje nós utilizamos muito, eu vou mostrar logo aqui na sequência, o manual, né, para a revisão de escopo do Instituto da John Briggs. Então, ele tem toda uma questão metodológica a ser seguido, com instrumentos também para que possam ser avaliados, né, os estudos que são incluídos dentro dessa revisão de escopo. O principal objetivo da revisão de escopo é avaliar, então, o estado da arte sobre determinado tema, certo? Isso é importante. Então, eu faço um estudo, né, mais abrangente quando a gente fala, porque a revisão sistemática, né, ela sistematiza, ela em determinada área, em determinado problema. E aqui ela faz no escopo, né, um estudo que vai mapear de forma mais abrangente as evidências disponíveis. Mas eu vou utilizar também como critério, né, uma boa pergunta, vou estabelecer um pico ou um PECO, né, se é população, exposição, se é comparador, se é desfecho, que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, ela é útil para a identificação de lacunas, né, de pesquisa e o mapeamento de conceitos, experiências e consensos em saúde. Então, às vezes, nós temos pouca coisa produzida em determinada área, né? Vou dar um exemplo para vocês, tem pouco tempo, eu estava orientando uma aluna sobre parada cardiorrespiratória em gestante, reanimação, né? Nós não temos muitos guidelines nessa área, então cabe, se a revisão de escopo, ela é uma grande alternativa para que a gente possa fazer esse mapeamento realmente desses estudos que eu posso estar utilizando. Então, vejam que ela é muito útil, né, para a nossa prática cotidiana. Então, eu posso também fazer a revisão de escopo, contratar via externo, via edital, né, e o tempo ele vai demorar também a depender do tamanho da revisão, então, quer dizer, do tamanho desse problema, né, ela exige uma equipe também qualificada, certo, para que possa atuar nessa revisão. Aqui eu trouxe uma revisão que também recomendo, né, a todos essa leitura sobre o papel do gestor de saúde pública em região de fronteira, né? Então, uma revisão de escopo, está na Acta Paulista de Enfermagem, uma revisão de escopo muito interessante. Nós temos, né, muitos profissionais da área de saúde, inclusive os colegas enfermeiros como eu, né, que atuam como gestores, e a Bahia, nós fazemos fronteira com, eu digo assim, com vários estados, né? Então, isso é muito interessante. Essa revisão, ela fala de fronteiras mesmo com
países vizinhos, né, importantes, como nós temos aqui no Brasil, vamos supor aí para o pessoal da região norte, né, que está mais próximo, seja Venezuela, ou a gente tem algumas questões que são importantes. Também acho que é interessante fazer a própria leitura. Bom, a revisão de escopo, como eu havia colocado para vocês, esse aqui é um manual, né, da Jonna Breaks, tem um endereço aqui que vocês podem acessar, e ele vai te dizer o passo a passo de como fazer essa revisão de escopo, né? Como eu disse a vocês, hoje nós estamos aqui só sensibilizando os senhores para a implementação realmente dessa prática, né, da política informada por evidência. Então, estamos mostrando, lançando mão dos instrumentos possíveis de utilização, né, para essa implementação. E aqui, então, está esse manual, que é muito interessante. Aqui, nós temos desse lado, né, é um flowchart, na realidade, é o Prisma, que vai categorizar, é um fluxograma dos estudos que foram incluídos, o quanto estavam duplicados, aqueles que eu tive que retirar. Então, ele vai, quais são os estudos elegíveis e, finalmente, os estudos que eu vou tratar na minha revisão. Eu vou mostrar mais adiante para vocês, na revisão rápida, né, esse desenrolar. Mas vejam que a revisão de escopo, ela utiliza muito dos elementos realmente da revisão sistemática e da revisão rápida. Bom, a próxima, então, a gente vai falar da revisão sistemática, que consiste, né, nesse método objetivo e reprodutível para obter respostas a uma pergunta específica de pesquisa. Isso é importante. Todos os estudos disponíveis relacionados com a pergunta são coletados. É uma pergunta específica, uma busca sistematizada, né, para dar resposta a uma questão de saúde. E vão ser revisados e os seus resultados eles serão analisados. Então, a busca é feita em pelo menos 2 bases de dados em idiomas diferentes, né? Geralmente, a gente não coloca filtro para idioma, e nós fazemos com um número maior de bases, hoje até 5, no mínimo 5 bases, né? Que são as bases que são orientadas, a gente já vai ver isso também. A busca é feita, então, nessas bases, a gente utiliza métodos, né, explícitos de busca, lembrando, né, que a estratégia de busca ela tem que ser reprodutível. Então, quer dizer, eu, Cristina, fiz uma estratégia de busca, né, minha colega, ela vai utilizar a mesma estratégia e deve encontrar os mesmos estudos que eu, ou estudos que foram acrescentados agora, mas ela tem que encontrar, praticar essa estratégia, ela tem que ser reprodutível. Isso é a grande diferença da revisão sistemática para a revisão de escopo e revisão, principalmente a revisão integrativa. Ela é feita, né, pelo menos por 2 pesquisadores que trabalham de uma forma independente, isso também é importante. Geralmente, as revisões sistemáticas, nós temos um grupo de pesquisadores, né, mas isso, se vocês olharem no manual da Cochrane, ou que tem todo o passo a passo também da revisão sistemática, ou no próprio guia, né, que vocês podem encontrar no site da rebrates.org.br, vocês vão encontrar um guia para elaboração de revisões sistemáticas. Eles falam dessa ampliação realmente, então, dessa equipe, né, para produzir uma revisão sistemática, que leva tempo, né, e expertises diferentes. Então, é muito interessante que a gente tenha, né, um estatístico dentro dessa revisão, um epidemiologista, né, se for um medicamento, então que a gente tenha, né, uma pessoa com expertise nessa área, se for uma doença, né, a mesma coisa. É interessante você sempre ter nessa equipe, né, pessoas que entendam muito do assunto que está sendo tratado, facilita bastante isso. E quando não há, a gente, partindo também da revisão sistemática, lembrar, né, de que exige essa elaboração prévia, né, de um protocolo que fala, que ele mostra todas as etapas, então, dessa revisão, isso é importantíssimo, né, e quando não há possibilidade de sumarizar os resultados,
muitas vezes eu posso, então, lançar mão de uma meta-análise, né, ela pode ser realizada. E daí a grande importância de você ter um estatístico para te ajudar realmente, né, nessas análises que vão ser realizadas a depender do estudo que você está fazendo, se é um estudo com ensaio, através de ensaio clínico, se são estudos observacionais, né? Qual é a medida que você está utilizando, né, na epidemiologia, se é risco relativo, se é um odds ratio, quer dizer, o que você está fazendo. É interessante a gente poder contar, e até mesmo depois, quando vou fazer essa grande meta-análise, né, a heterogeneidade, os riscos de vieses, né, é interessante que a gente possa estar tendo o apoio realmente para a construção desse forest plot, né, de um estatístico. Bom, a revisão sistemática é útil, então, para a utilização da melhor evidência possível, né, para embasar realmente a tomada de decisão. Ela pode também ser elaborada, né, nessa modalidade externa. Se você tiver pessoas qualificadas, melhor ainda, né? E agora, o prazo depende também dessa tramitação. Revisão sistemática, no mínimo 6 meses, 6 meses a 1 ano. Então, por isso que nós, na gestão, utilizamos muito das revisões rápidas, certo? Que com 20, 40 dias ela está pronta, né? E de uma equipe que trabalhe realmente envolvida para dar conta dessa revisão, ok? As revisões, então, sistemáticas, é um tipo de revisão que se propõe a responder, como eu já disse, essa pergunta específica, e utiliza métodos sistemáticos e definidos a priori na identificação, seleção e análise realmente desses estudos. A meta-análise, né, que eu acabei de falar, ela é importante, ela é um método estatístico importante para agregar os resultados de 2 ou mais estudos independentes. Vocês vão encontrar, talvez isso não seja um consenso, né? Tem pessoas que dizem, para fazer uma meta-análise, né, eu preciso ter no mínimo de 5 a 10 estudos, né? E outros autores já acham que a gente pode fazer com 3, 4 estudos sem problemas. Mas é importante, né, que a gente avalie muito bem o rigor metodológico e a qualidade da evidência dos estudos que eu estou incluindo nessa meta-análise. Se eles respondem realmente, né, a todas as questões. Então, isso é importante. Bom, o que a gente tem de diferente na revisão sistemática? A revisão sistemática, como a gente disse, ela parte de um protocolo. Esse protocolo é importantíssimo, ele descreve todas as etapas que vão ser realizadas nessa revisão. Ele não pode ser modificado, certo? Quer dizer, ele pelo menos não deve ser modificado, né? Porque é como pode surgir aí a dúvida, né, realmente, que a gente diz, da confiabilidade desse protocolo. Então, a gente faz um protocolo previamente, por isso de ter muito bem descrito esse problema, uma estratégia de busca muito bem elaborada, né, os estudos, quer dizer, eu preciso dizer tudo nesse protocolo, né? Então, eu vou fazer uma introdução, a justificativa dessa revisão, os objetivos, né? Vou descrever muito bem a minha metodologia, e aí na metodologia eu vou registrar os critérios de elegibilidade, né, dos estudos, as bases de dados que eu vou consultar, vou definir a estratégia de busca, o processo de triagem, a seleção dos artigos, como é que vai ser feito, né, o processo de extração desses dados, o plano de análise estatística, os desfechos, né, que eu quero, e análise de sensibilidade de interesse. Então, o relato também dos resultados, a discussão e as conclusões fazem parte desse manuscrito. E eu preciso registrar, então, esse protocolo no Próspero. Então, o Próspero está aqui também o endereço, né, para que vocês possam fazer o registro da sua revisão sistemática. Ele é um banco de dados internacional de revisões sistemáticas prospectivamente registradas em saúde e assistência social. Então, os principais recursos, né, do protocolo da revisão são registrados e mantidos como um registro permanente. Isso evita trabalho, duplicidade de trabalho, que é muito importante. Você entra no Próspero, você vê todas as revisões sistemáticas que estão sendo conduzidas naquele momento, né? Então, existe essa possibilidade de você estar olhando novamente para o seu trabalho e ver se já não tem alguém que esteja fazendo a mesma coisa que você.
um esforço, né, que a gente pode evitar e estar trabalhando em outra questão. Então, para a revisão sistemática, eu preciso disso. Aqui as bases de dados, como eu disse, as principais bases, né? A gente tem o Medline, que é muito interessante, então, através aí da PubMed, o Embase, né, que hoje a gente consegue ter acesso pela CAPES, antigamente a gente conseguia só de uma forma paga e era muito caro, né? Hoje a gente já tem isso. A Central, que nem sempre, né, a gente consegue também, eu digo assim, algumas dessas são pagas. Devemos buscar, né, na literatura científica da América Latina, então no LILACS, porque nós temos pesquisas a nível regional, então é importante que a gente faça essa busca, e outras fontes de dados que precisam ser pesquisadas, como literatura cinzenta, que é muito importante, Open Grey, e também base de dados especializadas, análises, resumos de congressos, banco de teses, entre outros. Essa questão aqui eu não vou me aprofundar, porque Marta, que vai falar da busca da evidência, ela vai sistematizar isso com os senhores. Então, fiquem tranquilos, porque vocês vão ter uma aula específica disso, né, com Marta, e que, com certeza, vai ser muito elucidatório. Bom, na sequência, então, eu vou partir, então, agora, né, para uma pergunta, aquela pergunta de pesquisa. Eu coloquei aqui uma pergunta sobre um pico, né, que a gente fala, onde o P é a população, o I é a intervenção, o C é o comparador, o O é o desfecho e o S é o tipo de estudo, né? Então, a pergunta aqui é: a hidroxicloroquina é eficaz e segura para o tratamento de infecção por Covid-19? População: pessoas com suspeita ou infecção confirmada por Covid. Essa é a nossa população. A nossa intervenção: o que eu quero saber? Se a hidroxicloroquina é eficaz. Então, a minha intervenção é hidroxicloroquina ou cloroquina isolada ou em associação. Essa é a intervenção. Qual é o meu comparador? Medidas de suporte geral, placebo, nenhuma intervenção ou qualquer outro tratamento ativo, certo? Quais são os meus desfechos? Eu quero medir desfechos, então, de eficácia e segurança, que eu vou detalhar adiante, e o tipo de estudo, aqui eu quero estudos clínicos primários ou estudos secundários. Então, eu vou trabalhar aqui tanto com revisões sistemáticas, como também eu posso estar trabalhando com ensaios clínicos ou estudos observacionais, certo? Então, os métodos, né, para elaborar a revisão sistemática, eu preciso ter uma pergunta de pesquisa, que é essa pergunta que nós fizemos, eu preciso, né, ter aqui, fazer um pico ou um PECO, né? Existem outras formas, e vocês vão ver isso também com Marta, na busca de evidências, né, que é interessante. Eu vou fazer essa busca, então, na literatura, eu vou selecionar os artigos, eu vou fazer a extração de dados desses artigos, né? Eu faço uma avaliação da qualidade metodológica desses artigos, eu faço uma síntese de dados, então, através de uma meta-análise, e faço uma avaliação da qualidade das evidências. E, por final, a redação e publicação dos meus resultados. Então, dessa forma, essas são as etapas, né, para a elaboração, realmente, de uma revisão sistemática. Eu falei que ia comentar um pouco da revisão rápida, porque ela tem todos os elementos da revisão sistemática, só que, geralmente, para a revisão rápida, a gente não necessariamente precisa refazer o registro dela no Próspero, mas ela também tem a mesma etapa, fazer aquele mesmo protocolo que a gente acabou de falar para a revisão sistemática. Então, a revisão rápida, né, o Rapid Review, ele é um estudo secundário que sumariza as melhores evidências, é preparado em tempo factível para atender às demandas específicas, isso é muito bom. Praticamente uma revisão rápida, 20 dias ela está pronta, né, de 20 a 30 dias no máximo, mas 20 dias, e segue a mesma metodologia sistematizada e reconhecida pelas revisões sistemáticas tradicionais. Então, difere a única coisa em relação ao tempo. A revisão sistemática ela demora mais tempo e a revisão rápida eu vou ter um tempo mais execuível. No entanto, né, a transparência é a mesma, a qualidade, a reprodutibilidade,
são as mesmas, sendo, portanto, indicada para oferecer respostas rápidas em contexto de urgência e ou para enfrentar situações de epidemia. Nós utilizamos muito dessas revisões agora para o enfrentamento da pandemia da Covid. Nós temos aqui, eu trouxe aqui uma síntese rápida de evidência para informar políticas de saúde, aqui é do Chile, do governo do Chile, então veja que não só o Brasil, mas outros países, né, fazem também a utilização dessa síntese de evidências, né, para revisões rápidas. E eu vou mostrar aqui uma revisão sistemática rápida que nós fizemos. Aqui são os autores, Cristina Camargo, que sou eu, a Marta, que vai falar com vocês sobre a busca, né, as evidências, então, a busca das evidências científicas, o Adeânio, que é um grande colega nosso, do Instituto de Saúde Coletiva, o Bruno, que é da Universidade Federal de São Carlos, a Diana, né, da FAPESB, a Sara Mota, do Ministério da Saúde, aqui de Salvador, a Roberta e a Isabela, do Ministério da Saúde do Brasil, que a gente fala de Brasília, certo? Então, nós desenvolvemos essa revisão sistemática rápida a partir de uma solicitação de um gestor, né, um gestor de hospital, que queria saber se realmente a máscara facial de TNT ela era eficaz para uso na população, na prevenção de infecções, então, para SARS-CoV-2. Né? Então, a gente fez essa revisão sistemática. Eu vou apresentar ela aqui rapidinho para vocês. Nós partimos, né, de uma pergunta, então a gente queria saber se realmente qual é a eficácia das máscaras faciais padrão TNT em comparação com outras máscaras faciais ou não uso de máscaras faciais na prevenção de doença respiratória causada pelo MERS-CoV, SARS-CoV ou SARS-CoV-2 na população em geral. Né? Esse aqui é o estudo, essa foi a nossa pergunta. A estratégia de busca vocês vão conhecer e vão desenvolver junto com o PICO, né, junto com a Marta. O objetivo dessa nossa revisão foi avaliar e sumarizar evidências científicas disponíveis, então, sobre a eficácia das máscaras faciais na prevenção de doenças respiratórias causadas, né, por todos esses tipos aqui de MERS-CoV, SARS-CoV e SARS-CoV-2 na população em geral. Aqui são os critérios de inclusão que deve ter em toda a revisão sistemática, né, rápida, inclusão e exclusão. Então, a população, critérios de inclusão, abrange toda a população em geral. A intervenção abrange máscara facial TNT. Né, o desfecho abrange eficácia na proteção, né, de doenças respiratórias e abrange contaminação por doenças respiratórias do tipo MERS-CoV, SARS-CoV e SARS-CoV-2. O tipo de estudo, né, que nós vamos buscar, então, revisões sistemáticas com meta-análise, ensaios clínicos, randomizados ou não, em humanos, né, e estudos observacionais. E o período, qualquer período, a gente não colocou, não delimitou período. Então, esses estudos, né, avaliaram o uso de máscaras faciais TNT comparadas com outros tipos de máscara ou não, certo? Isso que a gente queria e não foram aplicados aqui filtros relacionados à data, né, idioma ou status da publicação. Isso é uma coisa também importante. Nós também tivemos critérios de exclusão. Então, o que não entra nessa revisão? Né? Estudos, então, que não abrangem a população geral, estudos que abrangem profissionais de saúde, a gente não queria estudos com profissionais de saúde, né? A intervenção, critérios de exclusão, não abrange máscara TNT, porque nós estamos, né, estudando máscara TNT, e estudos que abrangem máscara cirúrgica tipo a N95. Quais são os desfechos, né, critérios de exclusão? Então, não abrange eficácia e proteção das doenças respiratórias e não abrange contaminação por doenças respiratórias. Tipo de estudo, né, e aqui a gente colocou, então, critérios de exclusão, editoriais, revisões de literatura, então as revisões integrativas aqui, estudos laboratoriais e estudos de avaliação de tecnologias em saúde. Nós retiramos, porque não existiam ainda.
e o período aqui também não se aplica. Então, foram excluídos os estudos que avaliaram profissionais de saúde, máscaras cirúrgicas, né, ou respiradores N95, importantes. Esses foram os critérios de exclusão. Aqui é a nossa estratégia de busca, que vocês também vão conhecer melhor, como montar essa estratégia de busca, através, né, depois que a gente fez a pergunta, depois que estabeleci o pico, né, então agora eu vou montar a minha estratégia de busca, vou buscar, então, nos descritores em saúde, no Desk, vou buscar no Mesh e vou buscar no Entri, e a Marta vai conversar realmente com vocês, para que vocês possam, então, irem para as bases de dados. Aqui eu só estou apresentando para vocês praticamente Medline, e aqui ao lado que a gente apresentou só o que a gente havia visto em Embase, certo? Bom, depois que eu faço isso, vejam aí, apareceu o Prisma, né? Então, esse fluxograma do processo de buscas, né? A gente inicia aqui com mais de 700 artigos, e nós terminamos, incluindo na nossa revisão, apenas 3. Então, vejo que esse critério de elegibilidade, né, ele é um critério que tem que estar muito bem definido dentro do nosso protocolo da revisão sistemática rápida, né, e vai ser avaliado, né, de forma independente por 2 pessoas, né, que isso é muito importante, ou mais, né, para que a gente tenha realmente os critérios seguidos de uma maneira muito fidedigna, né, e que a gente tenha realmente encontrado os estudos que responderam à nossa questão de pesquisa. Bom, fora isso, nós vamos apresentar aqui agora os estudos, é um quadro, onde a gente apresenta o autor, aqui, olha, o tipo de estudo, aqui é um ensaio clínico, qual foi a população, né, desse estudo, então, desse ensaio clínico, né, o tipo de máscara, qual foi a intervenção, qual foi o comparador, qual foi o desfecho, os principais resultados que nós encontramos, então, no estudo desse autor aqui, do Macri, né, e aqui a avaliação da qualidade metodológica, então, qual foi o instrumento. Aqui nós utilizamos, né, a ferramenta, o ROB2, certo? Que são ferramentas, né, que não cabe nesse momento a gente entrar em detalhe, mas são ferramentas muito importantes que avaliam a qualidade metodológica desse estudo. Então, para dizer que ele é um estudo realmente, né, que deve ser inserido nessa revisão, porque ele teve uma boa avaliação, certo? Aqui o outro estudo, e esse aqui é uma revisão sistemática, né? E a gente utiliza aqui uma outra ferramenta, a gente utiliza, né, o Amistad para avaliar essa revisão sistemática. Então, são mais de 23 critérios que vão ser avaliados nessa revisão sistemática, para que a gente possa considerar ela também de uma qualidade metodológica elevada, né, e que ela deve ser considerada realmente, então, para integrar a nossa revisão rápida. Depois disso, nós também apresentamos um quadro com todos os estudos, né, que foram excluídos. Isso é muito importante em toda a revisão sistemática e toda a revisão rápida, certo? Porque eu preciso saber quais foram os estudos e os motivos da exclusão. Então, qual foi o estudo? Eu cito aqui a referência, né, o autor, o tipo, né, do estudo, o título dele, e eu digo o porquê. Aqui o primeiro diz, não abrange a população do estudo, mas é importante, né, aborda outros tipos de máscara. Então, é importante que a pessoa que vai ler, ela fique sabendo por que eu excluí, se eu tinha mais de 700 artigos, né, e terminei com 3, tirando todas as duplicidades, tirando os critérios de inclusão, tirando tudo, por que eu excluí esses estudos. E eu preciso também reportá-los na minha revisão rápida. Então, a revisão rápida, depois eu trago todas as referências dessa revisão, né?
E o que é importante, eu acho que a gente deixar bem claro aqui. Uma revisão sistemática rápida, ela fica pronta em 20 dias. Então, ela tem, eu digo que ela é uma grande ferramenta para a gestão, né? Além disso, nós podemos ainda trabalhar com alertas, nós podemos trabalhar com notas técnicas. Nós temos realmente, como nós fizemos durante esse período de pandemia, né? Mas nós temos como oferecer para a gestão algo que é fundamental para ela, que é a melhor evidência científica disponível, para que esse tomador de decisão, né, ele esteja ancorado nessa evidência, nessa melhor evidência, que ele possa sustentar, né, os seus argumentos, que ele possa enfrentar essa situação, problema, da melhor forma possível. E lembrar de que tudo é muito dinâmico. Então, as revisões, elas precisam também lembrar que elas não são eternas. Eu fiz uma revisão agora, não há necessidade de revisão sistemática, não revisão rápida. Revisão sistemática não tem necessidade, vamos supor, de eu estar atualizando essa revisão de ano em ano, certo? A revisão rápida, né, eu necessito, sim, se tiver alguma coisa de nova, eu preciso estar revisando essa revisão praticamente semanalmente. Vou dar um exemplo para vocês da cloroquina, certo? Que foi feito pelo Núcleo de Atenção lá de ATS da USP, né? Semanalmente, essa revisão era revisada, porque existia algo novo, era um estudo novo que saiu, era, né, alguma novidade. Então, ela era revisada sistematicamente, né, por aquele grupo que se debruçou realmente. Ela tem meta-análise, né, uma revisão com meta-análise. Então, o cuidado, né, o critério, eu digo assim, são estudos extremamente criteriosos, né, muito sérios. Então, para você dizer não vai utilizar esse medicamento, não vai fazer esse tipo de cirurgia, não vai ou vai utilizar esse tipo de procedimento, eu preciso realmente estar muito bem respaldado, né? Então, o que a gente quer eu acho que com essa mensagem, finalizando, estou com 1 hora de fala agora, né, é que o gestor ele utilize, né, dessa tradução do conhecimento, né, que ele faça uso desse conhecimento, que esse conhecimento ele se torne realmente a sua prática, a sua prática cotidiana, né, que ele possa ter ao seu lado profissionais, né, qualificados, eu digo, que possam aportar, eu digo, a melhor evidência científica possível, né? Então, eu acho que é esse o nosso desejo dentro de um curso de políticas informadas por evidência, e foi o nosso, eu digo, acho que a nossa chamada para hoje, né? Eu gostaria muito de agradecer a minha colega Ana Rita, que me fez esse convite, ao grupo dela, né? De poder estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre políticas informadas por evidência, dando noções muito gerais, né, de uma revisão de escopo, uma revisão sistemática, uma revisão rápida e uma revisão integrativa, né? Vejam que elas têm muitas semelhanças, mas a gente não pode esquecer que o topo, né, das evidências é a revisão sistemática, né? E que a opinião de especialistas, praticamente, que é a base, né, dessa pirâmide. Então, eu acho que a gente precisa lançar mão realmente desse conhecimento e colocar ele em prática, né? Então, eu coloquei aqui uma fala para finalizar, do Jorge, que é um gestor, praticamente ele constituiu o primeiro núcleo de evidência em saúde em Periperi, em 2010, né? Já tem muito tempo, se a gente for pensar. Vejam que tem gestores fazendo essa utilização. Hoje é um grande colega da escola, né, de governo da Fiocruz, professor Jorge Otávio Maia Barreto, e ele diz o seguinte: as iniciativas para a tradução e disseminação social do conhecimento, visando o enfrentamento de problemas de saúde relevantes,
mediante a busca, avaliação e síntese das melhores evidências disponíveis, com linguagem adequada às diferentes audiências, poderiam contribuir com o aprimoramento da capacidade de comunicação em vários níveis, indispensável ao desenvolvimento de uma prática política informada por evidência. Então, o que nós desejamos, né, é que a nossa gestão ela seja cada vez mais qualificada, que os nossos gestores saibam, né, qual a melhor maneira de enfrentar esses diversos problemas de saúde que eles convivem, né, eu digo assim, no seu cotidiano, e que essa prática ela seja realmente pautada na melhor evidência científica. Que a gente lute por um sistema único de saúde, né? Que a gente valorize esse sistema que a gente tem, né? Eu acho que isso é fundamental. E para isso, ele precisa ser sustentável. E para que ele seja sustentável, eu tenho que alocar melhor os meus recursos, né? E uma das formas de estar alocando melhor esses recursos é utilizando uma política informada por evidência. Né? Que eu não esqueça nunca dos aspectos éticos, né? E do quanto o conhecimento e a prática, eles são aliados sim e devem ser utilizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, um forte abraço a todos e a todas e até um outro momento. A Marta deve dar a sequência falando sobre a busca de evidências em base de dados. Eu espero que seja também uma aula muito proveitosa. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu acho que vocês podem encaminhar depois, né, as sugestões via chat. Obrigada, então, um forte abraço.